Tia Lu. Tia Lu e auxiliar. Eita glória. Ninguém está com alarme aí na mão. Se ela apertar, a gente já sabe. Louvado seja Deus. Nesse momento eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 7. Êxodo, capítulo de número 7. Domingo passado nós estudamos um pouco sobre essa primeira praga. Estamos em uma série sobre as 10 pragas do Egito. E nós meditamos sobre a obediência de Moisés e de Arão, as orientações que Deus lhes deu, as ordens que Deus lhes deu para irem até Faraó e para ferirem o rio Nilo. E nós sabemos muito bem qual foi o resultado da obediência de Moisés e de Arão. O rio se tornou em sangue, né? Primeiro milagre, narrado aqui nessa série, primeira praga. Não deu tempo, porém, nós vermos as reações que esse milagre gerou nos egípcios. E é o que nós queremos ver hoje também, com algumas importantes lições, muito importantes lições, que nós podemos tirar, irmãos, destas reações. Então, vamos orar mais uma vez, antes de darmos continuidade. Curve sua cabeça, vamos aproveitar mais uma vez para falar com o nosso Deus, que nos trouxe até aqui com um propósito, com um motivo, porque Ele nos ama. Santo Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós sentimos o desejo de entrar em Tua presença, Senhor. Desejo esse que o Senhor mesmo tem instigado em nós. O Senhor tem gerado em nós, Pai, porque da nossa carne não sai nada que seja bom. Somente do Teu Espírito Santo, Pai, é que nós podemos fazer algo que Te agrada. Muito obrigado, então, por ter tocado o nosso coração, por ter nos despertado em horário propício e termos tido, Senhor, não apenas o desejo, mas também a condição de estarmos aqui. Porque eu creio, Senhor, que alguns há que tiveram até o desejo, tiveram até a vontade, mas não tiveram, Senhor, a possibilidade ou a condição de Te adorarem juntamente conosco neste domingo pela manhã. Que o Senhor seja com eles também, que o Senhor seja conosco, que este momento, Pai, seja proveitoso para cada um de nós. Fala aos nossos corações e nos transforma, ou nos fortalece, Senhor, mais e mais, naquilo que o Senhor já tem nos falado. Pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, foram 3 as reações dos egípcios aqui. E nós vamos ver cada uma delas hoje, se Deus quiser. Primeiro, a reação dos magos do Egito. Segundo, a reação do próprio faraó. E terceiro, a reação do povo de forma geral. Vamos começar vendo então a reação dos magos. Os magos eram os conselheiros, eram os sábios, eram os encantadores que os reis daquela época tinham. Eram as pessoas com quem os reis normalmente se aconselhavam, né? Eram pessoas que entendiam da cultura, entendiam da língua, entendiam de muitas coisas e às vezes sabiam até fazer coisas ocultas. Então vamos ver qual foi a reação deles. Primeira parte do verso 22. Não desliguei não. Se foi ligar. Pronto. Amém? Êxodo 7, 22. Vamos ler o 21 só para a gente relembrar um pouco o contexto. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Aí a primeira parte do verso 22 diz, porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então aqui nós vemos que os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas.
Irmãos, eu não sei exatamente como os magos fizeram isso. Não sei se foi algo real, se eles realmente transformaram a água em sangue, ou se foi algo virtual, se foi algo aparente, né? Como a gente às vezes assiste um truque de mágica e nós achamos, rapaz, como é que ele conseguiu fazer isso, né? Esse homem tem poderes sobrenaturais. Aí a gente vai ver, o Mr. M vem e conta tudo, né? Conta o que realmente aconteceu. Eu disse, mas que pode, rapaz? Eu pensei que o homem era um mágico, mas não. Os mágicos, eles adquirem uma habilidade tão grande que parece que aquilo está acontecendo de fato, né? A pessoa é cerrada ao meio de verdade, ele desaparece de verdade, mas não. Tudo ali é a habilidade dele de agir de uma forma que a gente não enxerga o truque que ele está fazendo. Então, eu não sei dizer para vocês se o que os magos fazem aqui é algo apenas aparente ou é algo real. O que é impressionante é que o texto diz que eles fizeram o mesmo. Então, se eles fizeram o mesmo, dá a entender o quê? Que eles imitaram realmente o milagre, né? Que o milagre foi imitado de verdade. E aí eu não sei como eles fizeram isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Crentes em Deus, eles não eram. Adoradores de Jeová ou de Yahvé, eles não eram. Eles eram os magos do Egito. Aí eu pergunto, se eles não eram crentes em Deus, como é que eles conseguiram fazer o mesmo que Moisés e Arão fizeram, que eram seguidores de Deus? Como é que eles conseguiram? Como é que se explica o fato de alguém que não serve a Deus operar milagres? Muito bem, eu creio que é por aí mesmo. Como é, diz? Truques. Sim, eles não fizeram, eles não desfizeram o milagre, né? Só Deus pode. Então é claro que o mal ele tem um limite para agir. Mas nós também não podemos negar, irmãos, que o mal tem um certo poder. Sim ou não? Então aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Não é porque alguém opera milagres ou parece operar que esse alguém é de Deus. Não é porque alguém operou um milagre ou pareceu operar que esse alguém pertence a Deus. Essa é a pergunta que eu ia fazer, duas perguntas. Ah, Se toda a terra do Egito, né, tinha sangue por conta dos rios, né? O povo também de Deus, né, também ali estava sendo prejudicado, né? E sim. essa era a primeira pergunta. E a segunda é que não é uma pergunta, mas é algo que eu estava lendo. Existe um livro oculto, Sim. um livro que ele é seguido por passos, por sacrifícios. E existe um mago, existe um cara que é chamado de mago mágico, aqui mesmo no Brasil, né? Só que ele viaja no mundo inteiro. E ele faz coisas que não é possível ao ser humano. E ele não é mágico? Ele é mágico e ele é mago, né? E ele realmente mostra os olhos dele se transformando, né, em um negócio meio esquisito, um negócio meio macabro, sabe? E não é só isso, é uma série de coisas. E o livro realmente vai ensinar. Ele segue um livro que ensina passo a passo como você alcançar, né, essas mágicas, que é um Interessante. negócio bem macabro mesmo. É muito antiga essa questão de você dominar os elementos da natureza, né? Você vê que entre os orientais tem o domínio do ar, o domínio da terra, o domínio da água, né? Vários filmes falam sobre isso.
Exatamente. Então, é chamado de ocultismo, né? Não é do lado de Deus, mas nós sabemos que do lado do inimigo também existe poder e existem coisas ocultas. Inclusive o texto diz que com as suas ciências ocultas, eles fizeram o mesmo. Irmão Gilson. Ele tira a foto que está atrás do notebook, que é a foto da maçã, ele passa a mão ali e tira a maçã e a foto desaparece. O povo diz, pronto, o homem fez da foto uma maçã. E o pessoal olha no notebook, ela baixa e não vê mais a maçã. E ele comendo a maçã. E aí? Muita coisa é mágica. Muita coisa é mágica, é truque, né? Mas será que tudo é? Ou será que tem algo aí por trás, né, irmão Gilson? Então, irmãos, nós vemos isso em outros lugares das Escrituras. Aqui é um exemplo de vários outros lugares em que seres, em que pessoas que não pertencem a Deus, porque a gente pode pensar assim, não, se foi milagre, é de Deus. Nananina, não. Cuidado. Nem sempre. Extraordinário, fora do comum, né? Exatamente. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia, irmãos, inclusive de advertências de Deus sobre pessoas que vão operar milagres sem estarem com Deus. Mateus capítulo 7. Depois a gente volta para cá, certo? Só um passeio aqui por alguns textos da Bíblia. Mateus 7, 22 e 23. Vou pedir a alguns irmãos para lerem no microfone, tá bom? Mateus 7, 22 a 23. Quem vai ler esse? Mateus 7, 22 a 23. Ah, já vai ter aqui, né? Vamos ler aqui então, né? Mateus 7, 22 a 23. Que versão é essa? Corrigida. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, vocês não operaram isso. É isso que Jesus vai dizer? Vocês não operaram estes milagres, eles eram falsos. Não, não é isso que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Jesus não nega que estes milagres serão operados. O que Jesus nega é que ele conhece essas pessoas. Conhecer aqui, irmãos, não é saber que existe, porque Jesus sabe todas as coisas. Conhecer aqui é no sentido de intimidade. Eu nunca fui íntimo de vocês. Vocês nunca foram meus seguidores de verdade. Vocês nunca foram meus discípulos. Pelo contrário, vocês preferiram continuar na prática do pecado, da iniquidade. Ao invés de abandonar o pecado para se juntar a mim, vocês quiseram continuar no pecado. Então, que nós vemos um exemplo de pessoas que não estão ligados a Jesus, mas operam milagres. E são milagres, assim, aparentemente bíblicos, né? Profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas. Nós temos que distinguir, irmãos, entre caráter e carisma. Carisma aqui não no sentido de alguém respeitável. Carisma no sentido de dom. Uma coisa é o caráter de alguém, outra coisa é o dom que alguém tem. E muitas vezes Deus permite que alguém exerça um dom que Deus lhe deu, sem essa pessoa estar bem espiritualmente. Deus permite, mas depois Ele vai cobrar. Porque Deus não quer apenas que nós exerçamos os nossos dons. Deus quer que nós vivamos um caráter de acordo com a vontade dEle. Ok? Coloca aí também, Sara, 24 e 24. Mateus 24 e 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Se tem o verdadeiro, também vai ter o falso.
E farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vulo tenho predito. Se Jesus avisa, é porque vai acontecer. Ou Jesus mente? Não. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, se possível, para enganar os próprios eleitos. Tenhamos cuidado, irmãos. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Isso aqui parece, inclusive, com as pragas do Egito. O contexto. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Agora olha como ele vem. Está falando do anticristo aí, viu? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que esses versículos estão dizendo? A verdade foi pregada, a verdade foi compartilhada, e pessoas rejeitaram a verdade. O que Deus vai permitir? Ah, vocês não querem a verdade? Pois eu vou permitir a mentira na vida de vocês. Vai vir alguém mentindo, operando sinais para que vocês acreditem na mentira. É mais ou menos o que acontece lá com o faraó. Faraó ouve a verdade, Faraó recebe os convites, ele rejeita. E aí os magos vêm e operam mentiras. Faraó vai acreditar nas mentiras dos magos. Então cuidado com as oportunidades que nós perdemos. Quando a gente perde uma oportunidade, a gente está abrindo uma porta para coisas desagradáveis que possam acontecer nas nossas vidas. Para concluir, Apocalipse 13, 11 a 15. Falando agora sobre o falso profeta, a segunda besta. Apocalipse 13, 11 a 15. Olha o que diz. E vi subir da terra outra besta. Os versos anteriores falam sobre a primeira, essa é a segunda. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Verso 13. E faz, o que, igreja? Grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. É diferente essa versão, né? Em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Eita Deus! Muito profundo, muito forte o que a palavra de Deus nos diz. Pois não, Rafa? Tem uma referência de Atos 8 e 9, vai dizer assim, o título é Simão, o mágico. O mágico. Lembra, né? Sim, Simão, o mágico. Ele vai dizer, ora havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Rapaz. Interessante, né? Interessante, viu? Referência muito propícia, Rafael, porque as pessoas acreditavam que ele era de Deus, mas ele era mágico. Se não me engano, é ele que vai querer pagar para receber o Espírito Santo, né?
ele fica tão, rapaz, isso vai dar um upgrade na minha profissão, né? Eu vou conseguir fazer mais coisas, esse Espírito Santo é forte. Quanto é para eu receber, né? E aí Pedro, sem singeleza, viu? Sem delicadeza, Pedro diz, rapaz, você está perdido. Você vai para o inferno desse jeito, né? Verso 21, ele vai dizer, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro vai dizer que o coração dele está amargurado. Eita Deus. Estava vendendo menos, né? Aí queria... Interessante como o ser humano ele quer usar Deus, né? Não ser usado por Deus. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Uma coisa é ter Deus e permitir que Ele nos use como Ele quiser. Outra coisa é ter Deus e querer usá-lo para os nossos propósitos. Isso é muito perigoso e tem crescido muito, sabe? Muitas pessoas têm ido à igreja para que Deus faça, que Deus cumpra os seus caprichos. E Ele não vai fazer, né? Irmã Sonomita, depois irmão Gilson. Vamos trabalhar, Rafael. Desligou, foi? Som. E quando Deus não cumpre, né, a pessoa, vou sair da igreja porque Deus não resolveu, né? Exatamente. Sim, tem mais outra referência também que eu estava me lembrando aqui, Vim, que é segundo Coríntios, né? Glória 11, a Deus. Verdade. do 13 ao 14, que diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eita Precisa Deus, estar atento, essa né? aí é forte, viu? Anjo de luz. Irmão Gilson. Falando em relação a essas magias, essas coisas, né, pessoas que praticam a iniquidade, um colega meu estava falando, aí eles deram um negócio de um jogo lá pela empresa, aí ele falando, que bicho vai dar hoje, não sei o quê. Aí o cara disse, tem um segredo que um colega meu conhece, que ele disse que se você quiser saber o bicho que vai dar no dia, você, uma noite antes, você vai para uma encruzilhada, né? Você já vai ciente daquilo, você faz uma espécie de um despacho, aí quando for meia-noite, naquele cruzamento, começa a passar todos os animais do jogo do bicho. Começa a passar e no final tem um cavaleiro negro que ele passa e uma voz ele diz para você que bicho vai dar. Mas tem que fazer o sacrifício. Eita É Deus. triste. Então, esses que praticam iniquidade para se beneficiar, Artes mágicas, né? Arte Exatamente. da magia. Que ninguém aprenda isso, viu? Gilson não vai repetir. Né? Glória a Deus. Irmãos, o que que isso deve gerar em nós? Essas informações bíblicas de que o mal, ele também pode operar milagres, prodígios. Será que isso deve gerar em nós uma incredulidade para com tudo aquilo que for sobrenatural? Não. Nós sabemos que algumas pessoas, infelizmente, eu era um dos tais, olham para lê esses versículos e dizem, olha, o mal também pode realizar sinais. O que é que eu pensava? Então, tudo agora que for sobrenatural é do mal. Eu era um cessacionista, era alguém que cria que os dons cessaram, os dons sobrenaturais cessaram. Eu era assim. Então, tudo eu explicava assim, o mal também faz. É uma cura, o mal também tem poder. A pessoa falava em línguas, o mal também fala. Eu tinha o coração totalmente fechado, né? Eu ia para um extremo. Então, nós temos que ter cuidado para isso. Essa não é a única explicação. Não é uma explicação honesta. Dizer que tudo que é sobrenatural é do mal. Porque Deus existe, Deus é real, né? Porém, nós também não podemos ir para o outro extremo de dizer que tudo é de Deus. Estão entendendo? Nem tudo é do mal, mas também nem tudo é de Deus. Nem tudo é de alguém que está na presença do Senhor. Então, isso aumenta o nosso trabalho. Porque agora a gente vai ter que ter cuidado. A gente vai pedir discernimento ao Senhor. Meu Deus, me dá discernimento. Porque eu me arrepiei aqui. Mas essa presença é tua ou não? Né? Esse sonho é do Senhor ou não? Irmãos, nós podemos receber até uma profecia que não é de Deus. Que é uma profecia ruim. Vamos pedir o quê? Senhor, me dá discernimento, me dá confirmação, porque eu estou disposto a receber tudo que vier de ti. Mas o que não for,
eu quero fechar as portas, né? Então, isso aumenta o nosso trabalho. Nós vamos ter que ter cuidado agora para ter um equilíbrio entre nem desacreditar de tudo e nem acreditar em tudo também. Amém, igreja? É um exemplo real e, eu diria, cotidiano. As chamadas psicografias e psicofonias. Alguém sabe o que é isso? Psicografia Psicografia é quando um médium, chamado médium, escreve dizendo estar possuído por um espírito. Psicofonia é quando ele fala. E, irmãos, às vezes a voz dele é semelhante à voz de quem morreu. No Congresso Nacional, Rivani, aconteceu isso. Um parlamentar, tem vídeo e tudo, depois você pode pesquisar. No Congresso Nacional, acho que foi no aniversário da morte de Chico Xavier, ou foi de Allan Kardec, eu não sei, um dos dois, que foram dois líderes do Espiritismo. Um parlamentar estava homenageando, de repente, ele muda a voz. E ele fala igual ao morto. Em pleno Congresso Nacional, irmãos. Nosso, brasileiro aqui, né? Pessoas que acreditam nessa religião vão dizer, olha aí, está vendo como essa religião é verdadeira? Como é que ele sabe? Exatamente. Mortos já foram consultados, foram testemunhas. Você vê como é algo forte. Eles chamam de ciência. O Espiritismo é reputado como a única religião científica que existe. Então, pessoas que creem nessa religião vão dizer, olha, realmente existem provas e tal. Porque como é que aquela pessoa que nunca viu aquele familiar, que vai numa sessão, e aquela pessoa escreve, diz nome, diz números, diz data, sem saber de nada, é porque realmente o Espírito está ali. É porque o Espírito está se comunicando, seja por grafia, psicografia, ou por voz, psicofonia. Então, temos que ter cuidado com isso. Como é, Rivani? É verdade. É porque eles não sabem, né? Eles não sabem tudo. Pois não. O rei Saul. Eu sabia que vocês iam perguntar pelo rei Saul. Mas não vai dar tempo para a gente falar sobre ele hoje, viu? Mas é um interessante caso. Mesmo que ali tenha sido realmente Saul, é uma exceção a uma regra. Mesmo que tivesse sido. Tem um debate muito grande, se era Saul, se era um espírito, né? Ou Samuel, sim, se foi Samuel realmente que apareceu, porque existe um debate, se foi Samuel mesmo, se foi Deus que trouxe ou não, se foi um espírito parecendo Samuel, aí seria a EBD todinha. Mas a gente vai tratar sobre isso, viu? Em algum dia. Pastor, alguns documentários, né, que eu assisti sobre espiritismo. E algumas coisas comprovadas, só que um cristão, eu não me lembro o nome agora, ele relutava muito e falava, uma das coisas que mais me chamou a atenção, por isso que eu me lembrei, porque faz muito tempo que eu assisti isso. Ele diz, é incrível como às vezes eles querem medir os poderes, e não tem como medir o poder do Senhor. E eles só sabem algo do passado. Se você perguntar a algum espírito, alguém que pratica essa religião, eles não sabem absolutamente nada do futuro. Tudo que eles podem falar é do passado, porque eles não têm poder nenhum de estar no futuro. Então, isso daí me chamou muita atenção, porque o rapaz realmente falava, e existia uma pessoa e comprovava com fotos, e esse rapaz nunca tinha visto. Foi tipo um teste, né? E esse espírita falava tudo.
Só que ele não tinha como falar nada do futuro. Ele só falava do passado. E como é que vai ser a minha morte? O rapaz perguntava. Ele mudava de assunto e falava sobre algo do passado. Porque não tem como saber o futuro a não ser o Senhor. Verdade. Amém? Irmão Messias. Para a gente ir adiante, viu? Eu sei que o assunto é interessante. Se der tempo, no final eu falo um pouquinho sobre Samuel. Se der tempo, tomara que não dê. Pastor Tiago, só contar uma Oh, coisa que aconteceu comigo. Cuidado. Messias. Conta. Eu tinha um comércio, nos anos... Eu estava com comércio mais ou menos nos anos 80, sabe? Em diante. Aí chegou um senhor, um velhinho. Estou ficando com medo. Aí me pediu uma esmola. Ele me pediu uma esmola. Então eu fui dar a esmola para ele. Aí ele, quando eu dei aqui a esmola, ele pegou na minha mão e me falou assim: você ainda vai ser dono, isso aqui não é seu, né? Não sei como é que ele me disse, não sabia, isso aqui não é seu, passou a ser meu, ele falou a verdade. Mas isso aqui vai ser tudo seu. Aí eu nem acreditei, né? Ele falando aquilo, eu não acreditei, né? Aí, e tem mais. Quando ele ia saindo, ele parou e disse: tem mais. E você vai se casar com uma morena, ela vai vir do interior e vai vir morar aqui. Quando ela chegar aqui, você vai conhecer ela. Aí, eu sei que ela que veio do interior, né? Isso aqui aconteceu. Qual é o interior, olha? Baturité. Ah, interior mesmo. Mas eu achei esquisito por ele adivinhar que eu ia ser dono daquilo tudo e ele falar que ainda não era meu, né? Mas passou a ser meu e realmente eu fui dono. Eita. Aconteceu. Daí, o tempo passou, eu não vi mais esse homem. Pode ter sido um anjo. Até hoje. Pode ter sido alguém do bem, né? É porque você estava falando disso aí, eu me lembrei de que pode acontecer, não, tem pessoas também que não sejam do mal também, né? Exatamente. Nós cremos. Não é verdade? Cremos sim. Viu? Eu quero pensar que foi algo do bem aí. Viu? Porque falou sobre o futuro e normalmente ele não fala sobre o futuro, né? Normalmente ele fala sobre o presente, sobre o passado. Mas sobre o futuro, normalmente é de Deus, né? E acertou, né? E acertou. Faltou ele dizer que era de Baturité. Quase, viu? Ô, sei de medonha, mano. Obrigado, pastor, irmão. Quando a irmã, a Rivane, disse que Satanás... Por que Satanás não fala os números da Mega Sena? Porque ele realmente não tem um poder. Deus é onipresente, Ele não é onisciente, né? onisciente, onipotente. Somente Deus tem o poder de enviar ou de revelar para os seus servos, né, aquilo que ele já tem planejado. Exatamente. Foi o que a irmã Suiane falou, né? Satanás, ele só vai falar aquilo que é do passado, porque ele não sabe o presente. Ele sabe o futuro dele, mas ele não sabe o futuro do povo de Deus. É diferente. Verdade. E uma pergunta, irmãos: Deus pode revelar o futuro a alguém que não é servo dele? Pode? Deus pode revelar o futuro a alguém que não é servo dele ou só revela aos seus servos? Tem algum exemplo? Faraó. Deus revelou o que ia acontecer no Egito a Faraó. José foi e interpretou. Mas Deus deu os sonhos a quem? A Faraó. 7 anos de fome, 7 anos de abundância, 7 anos de fome, né? Deus fala até através de uma jumenta, né? Por que a gente vai se intimidar de falar de Deus? Exatamente, tem. Deus pode revelar quem Ele quiser, né? Amém. Então, irmãos, o que nós podemos dizer sobre psicofonias, psicografias,
que acertam, né? Deus, o que é que Deus diz na sua palavra sobre consultar os mortos? Deus permite ou Deus proíbe? E Deus se contradiz? Não. Como é que ele vai abençoar algo que ele proíbe? Então, daí nós já sabemos que não é algo abençoado por Deus. Mas por que acerta? Se não é de Deus, é de quem? O inimigo sabe algumas coisas? Sabe. Então, infelizmente, irmãos, nós vamos chegar a essa conclusão de que a consulta aos mortos não é uma consulta abençoada por Deus. Dá vontade? Creio que sim. Quem perde um ente querido quer o quê? Saber como a pessoa está, saber informações, como aconteceu. E só o que tem é filme sobre isso, só o que tem é novela sobre isso, né? E aí precisamos ter cuidado, porque aquilo às vezes acaba entrando no nosso coração e a gente começa a acreditar. Ah, o fulano lá querendo se comunicar, né? Quando na verdade a Bíblia nos ensina algo totalmente diferente. Amém? Suiando para depois a gente correr, senão a gente não termina de novo. Pastor, eu creio que é por isso que a Bíblia também fala muito sobre o que a gente fala e sobre o poder das palavras. Eu creio que uma forma do inimigo das nossas almas saber um pouco do futuro é sobre o que a gente lança com a boca, né? Muitas vezes, e a importância da gente estar lançando palavras positivas, a gente não está trazendo até com a nossa boca, com as nossas palavras, palavras negativas para dentro da nossa vida e do nosso lar. Né, a gente ter sempre esse cuidado também, que a gente compartilha as coisas, a força das nossas palavras. Né? Claro que existe uma proteção maior ao nosso redor, que é os anjos, que a palavra fala. Mas é sempre estar vigiando, né, e tendo cuidado, que já que a palavra manda, e várias passagens falam sobre a força das palavras, sobre o cuidado das palavras, é bom a gente atender o que a Bíblia fala. Amém. Agora que nós vimos, então, a reação dos magos, vamos ver a reação de Faraó. Final do verso 22 e verso 23. Começar do começo do 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Agora, olha a consequência para Faraó. Qual é a reação dele? De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Eu sei que a vontade dos irmãos é que nós falemos sobre a verdade bíblica de que Deus endureceu o coração de Faraó, né? A gente vai chegar lá, quando o texto disser que Deus fez isso. Por enquanto, o que o texto está dizendo? Não é que Deus endureceu o coração de Faraó, mas que o coração de Faraó se endureceu. Então, quando chegar na parte que Deus faz alguma coisa, a gente vai falar sobre isso, tentar entender o que é que o texto está dizendo e por que ele está dizendo isso. Mas aqui o texto está repetindo a mesma reação que Faraó teve no capítulo 7, verso 13. Quando Moisés e Arão foram até ele para dizê-lo que era para o povo sair. Qual é a reação que Faraó tem antes da primeira praga? Verso 13. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então aqui, quem é que está endurecendo o próprio coração? É Faraó. Né? Faraó se endureceu. Por enquanto é ele que está endurecendo o próprio coração. Isso significa se fortaleceu. É como alguém que está numa decisão, mas ao invés de se enfraquecer naquela decisão, ele se fortalece ainda mais. Mas eu vou continuar assim. Ó, os meus magos fizeram a mesma coisa. Isso aí não tem problema nenhum. Isso aí não tem perigo nenhum. Está tudo sob controle. Eu vou continuar assim. Então ele se fortaleceu ainda mais na decisão dele. Isso nos ensina, irmãos. Pois não, irmã Helena. Irmã Helena não falou ainda, vou dar uma oportunidade para ela. Não vamos falar que Deus endureceu o coração de ninguém hoje, viu, irmã Helena?
Era isso que você queria saber? Era? Pastor, a gente pode endurecer o coração não perdoando uma pessoa, né? Sim. Boa pergunta. Pois é, meu irmão fez algo comigo, pastor, e até agora eu amava ele de todo o coração, né? Ainda amo, mas aquilo tá assim, guardando, assim, eu cheguei até a querer bater nele uns dias pra cá, Sei. porque a gente tava dando cerâmica, aí o homem tava fazendo zoada, ele foi lá e desligou, puxou energia da minha casa, arrancou até o corpo da energia, tempo dele morrer e tudo. E eu disse que a obra não ia parar, ia continuar. Ele, para a minha obra. Só porque eu amarrei a cachorra. A cachorra lá no colchãozinho dela dormindo, eu botei a coleirazinha nela e amarrei. Aí, ele com raiva, porque a cachorra estava amarrada, né? Porque o homem estava com medo. Aí ele partiu para cima de mim, disse que ele que mandava lá e tudo. E eu disse assim, não, você não manda não, quem está mandando sou eu fazer o trabalho aqui. Ele disse, eu quem mando. Ele partiu para cima de mim, partiu para cima do meu filho, né? Aí aquilo criou aquele rancor. Aí eu comecei a orar, pedir, sai daqui, Satanás, Satanás, sai daqui, orando, pedindo a Deus. Aí, de repente, Deus acalmou ele, né? Ele saiu. Glória a Deus. Mas aquilo, pastor, ficou dentro do meu coração, eu amo ele, mas ainda está aquela coisinha assim, se eu perdoo ou não perdoo. Está aquela luta dentro de mim, né? Eu sei. Toda vez quando eu vejo ele aí, eu fico com aquilo dentro de mim, né? Eu entendo a irmã perfeitamente. Irmã. Mas eu quero liberar perdão, mas vem sempre aquela lembrança, ele fez isso comigo, quis me bater, Aí, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. A gente pode endurecer nosso coração, né, pastor? Sim, pode sim, irmã Helena. Inclusive o pecado, se a gente comete um pecado e não se arrepende, com o tempo aquilo vai endurecendo o nosso coração. A gente não vai ser mais sensível às coisas de Deus. Deus vai falar com a gente não vai ouvir, né? Não é porque a gente pecou, é porque a gente não se arrependeu. Porque nós, infelizmente, vamos cair em pecado algumas vezes. Mas a Bíblia vai nos orientar a nos arrependermos. E, nesse caso, perdoarmos. Exatamente, ele ficou rancoroso, né? Ele estava com rancor de Moisés, provavelmente, né? E aquilo vai trazer consequências para ele, irmã Helena. Como a falta de perdão traz consequências para nós. Porque o que Jesus diz no Sermão do Monte? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, nem o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então eu tenho que pensar assim, rapaz, o que fulano fez comigo é muito ruim, mas eu preciso do perdão de Deus. Se eu preciso do perdão de Deus, então eu vou perdoar fulano. Não é porque ele merece, é porque Deus ordena, é o que Deus quer de mim, e é o que Deus faz comigo. Quando eu peco contra Deus, o que é que Deus faz? Né? Ele não fica com rancor, ele não fica com mágoa, ele nos perdoa. Então, assim como Deus me perdoa, eu vou também perdoar o meu irmão. E aí é com ele Deus. O que Deus quiser fazer com ele, vai fazer. Eu vou até orar para Deus não fazer, para Deus não castigar, porque aí mostra que eu estou perdoando mesmo. Mas a irmã está lutando e a irmã tem que vencer isso na sua vida. Viu? Não pode continuar com isso não. E eu creio que não vai continuar, porque a senhora está aqui hoje, né? A senhora está vindo para cá hoje, buscando a Deus, é porque a senhora está sensível, de coração ainda. Amém. Já vai sair daqui perdoando já vai chegar lá, vai dar um abraço nele, vai levar um pedaço de bolo se sobrar, né, para ele. Irmã Helena, o amor, ele tem que ser demonstrado. Então, às vezes, quando a gente demonstra, já desarma tudo. Orando é a primeira demonstração. Aí depois você vai e leva um bolo, sem estar envenenado nem nada, né? Já é uma demonstração de amor com essa pessoa. Exatamente. Viu? Vença isso, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos que Faraó, infelizmente, ele endurece o coração. Isso nos ensina uma das principais verdades das pragas. Qual é uma das principais verdades das pragas? Ver milagres não garante mudança de ninguém.
Testemunhar um milagre não garante que você vai se converter, não garante que você vai mudar. Aqui é um exemplo disso. Faraó viu o milagre? Viu. O rio Nilo era gigantesco. E ele viu tudo aquilo se transformar em sangue. Mas ele endureceu o coração. Ele viu o milagre e ele não se converteu. Mas a gente pensa que se um familiar nosso testemunhar um milagre, ele se converte na hora. De jeito nenhum. Jesus até contou uma parábola, eu creio que é uma parábola, sobre um homem que morreu. E depois que ele morreu, ele pediu que fossem nos 5 irmãos dele testemunhar para eles não irem para o mesmo lugar que ele foi. Aí Abraão responde, não, precisa não. Eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia. Que eles deem ouvidos à Bíblia. Aí o defunto responde, né? Por isso que eu creio que é uma parábola. Não, mas se alguém ressuscitar dentre os mortos e for falar com eles, imagina aí, Abraão, eles vão se converter. Aí Abraão diz, não, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão ouvir nem que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não ouvem a Bíblia, eles não vão se converter com milagre nenhum, porque o que converte é a palavra de Deus. É por isso que nós não podemos, irmãos, trocar a palavra de Deus por método nenhum. Ah, eu encontrei um método melhor para ganhar almas para Jesus. Melhor do que a Bíblia? Você não vai encontrar, não. Porque a Bíblia é o método de Deus. A Bíblia cantada, a Bíblia pregada, a Bíblia orada, é o método de Deus. Nós não podemos trocar isso aqui por nada. Ah, está ficando desatualizado. Desatualizado é quem fala isso. Aí tem que se atualizar no céu, né? Porque esse livro aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ainda é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra do Senhor. Se isso aqui não converter alguém, nenhum anjo vai converter. Viu? Então, vamos ter cuidado para não dispensar a única arma que Deus deu para ganhar almas, que é a sua palavra. Mas, irmãos, o próprio povo de Israel, se você parar para pensar, eles demonstraram isso. Porque quantos milagres o povo de Israel viu no Egito? Quantos milagres o povo de Israel viu no deserto? E olha o que o povo de Israel fez. Desacreditou de Deus. Pior ainda foi o que aconteceu na época de Jesus. Irmãos, quantas filas de doentes Jesus curava. Quantos mortos Jesus ressuscitou. O que foi que fizeram com Jesus? Pregaram na cruz. Né? Então, ver milagres não significa que aquela pessoa vai se tornar crente, não. Isso serve de lições para nós ainda hoje. Porque hoje nós também vemos milagres, sim ou não? Eu estava lendo sobre um médico que escreveu um livro. Primeiro ele fez uma pesquisa com inúmeros pacientes. E ele escreveu um livro chegando à seguinte conclusão: existem acontecimentos que não podem ser explicados pela medicina. Existem acontecimentos que a medicina não explica, a ciência não explica. E ele conta os casos. Em tudo isso, porém, eu continuo sendo ateu. Espera aí. Está faltando alguma coisa para esse homem se converter? Está faltando Deus provar algo para ele? Não. Ele não se converte porque não quer. Porque milagre ele viu, ele escreveu, ele testemunhou e ele não acredita. Então, muitas vezes, não é uma explicação que vai converter um ateu. É o coração dele ser tocado mesmo pelo Senhor e ele se entregar. Isso vale para nós, irmãos? Não, pastor, mas eu já sou crente. Amém. Teve um momento que Judas também era. Teve um momento que aqueles que morreram no deserto também foram. Então eu tenho, irmãos, tem 2 tipos de pessoas.
Aqueles que não veem milagre em nada e aqueles que veem milagre em tudo. Para mim, uma árvore é um milagre, se assim eu acreditar, né? Eu estar vivo hoje de manhã é um milagre de Deus. Então eu vou fazer o quê? Ah, Senhor, me mostra um milagre? Se Deus já está me mostrando vários milagres nos dias de hoje, né? Era para nós estarmos aqui hoje de manhã, irmãos? De jeito nenhum. Passou um Covid aí, né? Pessoas foram livradas de acidentes, pessoas foram livradas de balas, pessoas foram livradas de tantas coisas, e nós estamos aqui ainda hoje. Porém, a advertência é: continue assim. Porque ontem você acreditava em Deus. A tentação do diabo é que hoje eu não acredite mais. Então vamos acreditar todo dia. Senhor, eu vou crer no Senhor todo dia. O Senhor operando milagre ou não operando milagre do jeito que eu quero, eu vou continuar acreditando em Ti. Eu vou continuar confiando no Senhor e eu quero acreditar cada vez mais, Senhor. Vem me ajudar, para eu não ser que nem aqueles que morreram no deserto. Que eu não perca a minha fé em Ti por causa das dificuldades, mas que eu acredite mais e mais no Senhor. Amém? Vamos então para a última reação, que é a reação do povo, de forma geral. Aí vai responder a pergunta da Sunamita e do Rafael agora, viu? De onde foi que os magos arranjaram água? Deixei para o final, viu? Verso 24. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. De onde é que os magos arrumaram água, né? A pergunta, eles cavaram ao lado do rio. E aqui eu vejo duas coisas, irmãos. Primeiro, aqui eu vejo a misericórdia de Deus. Porque Deus poderia ter tornado tudo sangue, não poderia? Mas Ele ainda deu um escape. Ainda deu uma saída. Eu não vou transformar tudo, não, né? Vou dar aqui uma oportunidade para vocês viverem. E aí eles cavaram, né, e encontraram água. Exatamente. Toda a água do rio e que estava nas vasilhas. Mas ele não fala da água que estava ali ao lado, né? Deus poupou aquela água porque ele sabia que o povo ia precisar, ia morrer de fome. Deus dá o castigo, mas ele ainda diz, eu vou te dar uma ajuda por aqui. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. Ah, Deus é cruel. É nada. É desse jeito, Deus é assim, né? Deus é assim. Deus disciplina a gente, mas ao mesmo tempo Ele mostra um escape, né? É que nem aquele pai que disse, meu filho, se você desobedecer de novo, você vai dormir lá no porão, no escuro. Aí o filho foi e desobedeceu. Aí o pai, pois eu prometi e eu vou cumprir. Pegue suas coisas, que você vai dormir no porão hoje, no escuro. Aí o filho começou a descer a escada. Quando olhou para trás, o pai estava descendo também. Eu disse que você ia dormir no porão, mas não disse que você ia dormir só. Eu vou dormir com você, né? Então, assim, muitas vezes é Deus. Deus dá a disciplina, mas Ele pega na nossa mão. Você não vai sofrer sozinho. Eu vou estar aqui com você para lhe dar força, para você não desanimar, para você não desistir, né? É o juízo de Deus misturado com a misericórdia de Deus. Deus é maravilhoso, né? Oi? Exatamente. Deus persiste, não desiste de nós. Porém, irmãos, aqui eu também vejo algo triste, que é o fato dos egípcios não recorrerem a Deus, né? Na verdade, ninguém aqui recorre a Deus. Os magos não recorrem a Deus, Faraó não recorre a Deus e os egípcios também não. Eles vão procurar a sua própria solução. Permitida por Deus, sim, sem eles saberem. Mas eles não recorrem. Olha o que Deus está fazendo. Vamos nos voltar para Deus. Não.
eu vou aqui procurar o meu jeito, a minha solução, né? Vai dar certo. Então, infelizmente, eles não recorrem ao Senhor, eles não buscam a solução em Deus ainda. Vai chegar um momento em que eles vão dizer, Faraó, por favor, quebranta o coração aí, porque o negócio está difícil. Mas aqui não, eles não recorrem ao Senhor. Irmãos, aí a pergunta que eu faço para a gente encerrar é, e nós? O que nós temos feito nas faltas? Quando as faltas chegam, nosso coração se volta para quem? Se nós não tivermos cuidado, o nosso coração vai se voltar para as coisas do mundo, ou para as pessoas mesmo, para os seres humanos em busca de solução. Mas para quem nós devemos nos voltar nas dificuldades? Para Deus. Nos voltar para Deus. Buscar a Deus, continuar buscando ao Senhor. As faltas demonstram em quem nós confiamos. É um dos momentos em que nós demonstramos em quem nós confiamos. Se na falta a gente se volta para lateral do rio, então o nosso coração não está no Senhor, o nosso coração está na natureza, o nosso coração está na humanidade, o nosso coração está em nós mesmos, quando na verdade o nosso coração tem que estar no Senhor. Deus, me mostra uma solução para esse problema. Senhor, a situação está difícil, vem me ajudar. E persistir naquilo, irmãos. Persistir buscando ao Senhor. Que possamos recorrer a Deus em todos os momentos. Tanto nos momentos fáceis, como também nos difíceis. Próximo domingo, se Deus quiser, vamos ver o desenrolar de tudo isso na segunda praga. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vocês têm sido uma classe excepcional, viu? Parabéns. Vocês continuem assim participativos, atentos, é muito bom a gente se preparar para trazer uma palavra e ver que vocês estão participando. Amém? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, na qual o Senhor nos deu, Senhor, um verdadeiro banquete, um verdadeiro café da manhã, Senhor, maravilhoso. Obrigado por cada irmão, cada irmã, a quem o Senhor tocou no coração para trazer algo, que pôde trazer algo, Deus, para compartilhar conosco. Que o Senhor multiplique na casa e na família de cada um. Obrigado também, Senhor, por este culto, que o Senhor nos permitiu te oferecer, porque é o que nós, Senhor, temos de melhor para te oferecer, é a nossa adoração, é o nosso coração. E que assim, Senhor, nós continuemos. Não, Senhor, como muitos que morreram no deserto, e morreram porque foram rebeldes, morreram porque ouviram a Tua palavra e não abriram o coração, Pai. Que não sejamos como Faraó, como os magos do Egito, ou mesmo os próprios egípcios, que viram a dificuldade, mas não recorreram a Ti. Senhor, nós queremos recorrer ao Senhor, sem determinar o que o Senhor deve fazer, porque Tu és soberano, Tu és Deus, Tu és o Senhor de toda a água do universo. Nós queremos recorrer a Ti, confiar em Ti, para que o Senhor faça o que for do Teu agrado. Senhor, sê com a peleja de cada um, sê com a dificuldade, a luta espiritual que cada um está enfrentando, familiar, financeira, física, seja lá o que for. Nós pedimos vitória, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nos despede agora para os nossos lares, com a Tua proteção, e com um coração sensível, Pai, na Tua presença, e que logo mais à noite nós possamos voltar com a vontade ainda maior de adorarmos a Ti, pois é no nome de Jesus Cristo que eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.